Fatos curiosos sobre a relação sexual e sobre os sonhos que você precisa saber. A ereção matinal não tem nada a ver com sonhos sensuais ou estimulação. A tumescência peniana noturna faz com que os homens tenham de 3 a 5 ereções todas as noites, algumas com duração de 30 minutos. Sonhos de luto, que são sonhos sobre entes queridos falecidos, são mais comuns durante os feriados. Os sonhos existem desde o registro da humanidade. No Império Romano, sonhos importantes eram submetidos à análise e interpretação do Senado. Todo mundo sonha, sem exceção. O fato de uma pessoa não se lembrar dos sonhos não significa que não tenha sonhos. Sonhos são indispensáveis. A falta deles pode significar algum tipo de deficiência proteica ou desordens de personalidade. Uma pessoa sonha em média 1 ou 2 horas por noite. E frequentemente de 4 a 7 sonhos por noite. Pessoas portadoras de deficiência visual também sonham. As imagens que aparecem nos sonhos dependem de quando surgiu a deficiência, se ao nascimento ou mais tarde, mas a visão não é o único sentido presente num sonho. Sons, sensações táteis e cheiros são elementos que constituem os sonhos. 5 minutos depois do final do sonho, metade da história é esquecida. 10 minutos depois, 90% dele é perdido. De acordo com a Universidade de Stanford, você só sonha com os rostos que já viu. Seja pessoalmente, na TV, internet ou foto. Os empurrões hípnicos são fortes e repentinos solavancos ou a sensação de queda que ocorre exatamente quando você está adormecendo. Pesquisas revelam que a atividade cerebral é maior durante o sonho do que em vigília. Pesadelos geralmente começam entre as idades de 3 e 6 anos e diminuem após os 10 anos de idade. As mulheres têm mais pesadelos do que os homens durante a adolescência e a idade adulta. É mais provável que você sonhe com sexo se dormir de bruços. Se você tem pesadelos recorrentes que acontecem com frequência suficiente e são angustiantes o suficiente para afetar sua capacidade de funcionar, você pode ter uma condição chamada transtorno de pesadelo. Muitos dos nossos sonhos são estranhos porque a parte do cérebro responsável por dar sentido às coisas é desligada durante o sonho. É normal crianças terem muitos pesadelos, normalmente a partir dos 3 anos até 7 ou 8 anos de idade. Dormir de bruços não estão apenas associado a mais sonhos sexuais, mas também a sonhar com estar sendo trancado, ferramentas manuais, estar nu, estar sendo sufocado ou incapaz de respirar, e natação. Cerca de 3% dos adultos sofrem de apneia do sono, suspensão ou diminuição da respiração, que causa cansaço e diminui a produtividade diária. Pesquisas indicam que a própria casa é o cenário mais comum dos sonhos. Cerca de 8% da população em geral sofre de paralisia do sono, que é a incapacidade de se mover quando você está em um estado entre o sono e a vigília. Sonhos sobre seus dentes caindo podem ser causados por irritação dental não diagnosticada, como bruxismo, em vez de uma premonição de morte como sugere o folclore antigo. Certos medicamentos, como antidepressivos e narcóticos, aumentam a frequência dos pesadelos. A maioria dos nossos sonhos está ligada a pensamentos do dia anterior ou 2 dias antes. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ter sonhos sexuais com figuras públicas em comparação com os homens. Cerca de 12% das pessoas sonham em preto e branco. As pessoas esquecem de 95 a 99% de seus sonhos. Os homens sonham envolvidos em sexo com múltiplos parceiros 2 vezes mais do que as mulheres. É mais provável que você se lembre de seus sonhos nos fins de semana ou nos dias em que dorme até mais tarde, porque cada episódio de sono REM é mais longo que o anterior. Beijar, acariciar e conversar afetuosamente após o sexo pode ser tão importante para a satisfação do relacionamento quanto a própria relação sexual. Leva menos de 1 segundo para seu cérebro decidir se alguém é sexualmente atraente, ou não. O sexo durante o sono, também chamado de sexonia, é um distúrbio do sono muito parecido com o sonambulismo, exceto que, em vez de andar, uma pessoa se envolve em comportamento sexual como masturbação ou relação sexual enquanto dorme. O medo de ter, ver ou pensar em uma ereção é chamado de ictifalofobia. Você pode aprender a controlar seus sonhos usando técnicas para sonhos lúcidos. O sexo aumenta sua imunidade à dor. Os orgasmos desencadeiam hormônios que ajudam a aumentar seu limiar de dor. As mulheres que sofrem de enxaqueca têm maior desejo sexual.
Uma mulher pode atingir o orgasmo em cerca de 4 minutos através da masturbação, mas levará de 10 a 20 minutos para atingir o orgasmo durante a relação sexual. A maioria das mulheres prefere um lugar escuro a um lugar bem iluminado para fazer sexo. Pessoas casadas se masturbam mais do que pessoas que vivem sozinhas. Se você sente atração sexual por alguém, é muito mais difícil mentir para ela.